O Império Bizantino, também conhecido como Império do Oriente, foi um estado que se originou a partir da parte oriental do Império Romano, após sua divisão no século IV. Sua capital era Constantinopla, atual Istambul, e sua história abrangeu há mais de 1000 anos, desde o século IV até a queda da Constantinopla, em 1453. O Império Bizantino foi marcado por uma forte influência da cultura grega, o cristianismo ortodoxo oriental como religião dominante, e notáveis realizações em campos como a arte, arquitetura e diplomacia. O imperador Justiniano é conhecido por seu código legal, o Corpus Juris Civilis, e seu império enfrentou desafios constantes, incluindo conflitos com os persas, árabes e cruzados. A sua importância histórica é evidenciada pelo seu papel na preservação e transmissão do conhecimento clássico para a Europa medieval e para sua influência duradoura na cultura e política europeias. A arte e cultura do Império Bizantino foram notáveis e influentes ao longo de sua história. Aqui estão alguns pontos-chave. Arte sacra. A arte bizantina estava fortemente ligada à religião. Ícones, mosaicos, afrescos eram comuns em igrejas e mosteiros, representando figuras religiosas e histórias bíblicas. Mosaicos. Os mosaicos bizantinos eram conhecidos por sua riqueza de cores e detalhes. Eles decoravam igrejas e edifícios, retratando cenas religiosas e imperiais. Arquitetura. A arquitetura bizantina destacou-se com a construção de cúpulas impressionantes, como a Hagia Sofia, em Constantinopla. Também incorporou elementos arquitetônicos romanos e gregos. Língua grega. O grego era uma língua predominante na cultura bizantina, substituindo o latim, que era predominante no Império Romano. Educação. O sistema educacional bizantino enfatizava a filosofia, retórica e literatura clássica, com destaque para a preservação e estudo dos escritos antigos. Cristianismo ortodoxo oriental. O cristianismo ortodoxo oriental desempenhou um papel central na cultura bizantina, influenciando todas as formas de artes e cultura. Conservação do conhecimento. O Império Bizantino desempenhou um papel crucial na preservação e transmissão do conhecimento clássico para a Europa Ocidental durante a Idade Média. Diplomacia e comércio. O Império Bizantino manteve relações diplomáticas e comerciais com várias civilizações, contribuindo para a troca cultural. A cultura e artes bizantinas deixaram um legado duradouro, especialmente no mundo da arte sacra e na influência sobre a arte e arquitetura medievais na Europa Oriental e na Rússia. Arábia antes de Maomé. A Arábia se localizava entre o Mar Vermelho e o Mar Índico, e 80% do seu território está localizado em desertos. O Oriente Médio na história da humanidade. No Oriente Médio ocorreu fatos muito importantes para a história da humanidade, por exemplo, a roda, a escrita, a Suméria, o alfabeto, o monoteísmo, etc. Atualmente essa região é uma área extremamente instável por conta da rivalidade entre árabes e judeus, do crescimento de movimentos radicais e principalmente por ser detentora das maiores reservas de petrolíferas do mundo, riqueza cobiçada por todos os países. O Império Carolíngio foi um grande reino que surgiu no século VIII na Europa Ocidental. A dinastia carolíngia governou a França do século VIII ao século IX e recebeu esse nome porque seu maior representante foi Carlos Magno.
Para administrar esse vasto império, Carlos Magno o dividiu em unidades denominadas por condados, governados por condes, e marcas, governadas por marqueses. Mais tarde, em 843, após a sua morte, seus netos resolveram dividir o Império Carolíngio entre eles, assinando o Tratado de Verdun. Essa divisão enfraqueceu o poder real. Nessa época, outros povos como vikings e ainda os muçulmanos atacavam a Europa, tornando as estradas muito perigosas, tornando a Europa ainda mais ruralizada com o declínio do comércio e das cidades, dando início a uma nova organização social e política, denominada feudalismo. Mahoma nasceu em Meca, na Arábia, por volta de 560 décadas. Ele é o fundador do islamismo e é considerado o último dos profetas do Islã. Mahoma recebeu revelações divinas do anjo Gabriel ao longo de 23 anos que foram o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Ele pregou a adoração a um único Deus, Alã, e uniu tribos árabes sobre fé muçulmana, estabelecendo uma comunidade em Medina. Mahoma é um exemplo de vida para os muçulmanos e seus ensinamentos registrados no Alcorão e na Suna tradicionais orientam a vida espiritual e moral dos seguidores do Islã. Seu legado como o profeta é central para a fé islâmica, que tem mais de 1 bilhão de adeptos em todo o mundo. O islamismo é uma das principais religiões do mundo, fundada no século VII na Arábia, por Mahoma, um profeta e líder religioso. Mahoma, nascido em Meca em cerca de 570 décadas, é considerado o último dos profetas do Islã. Ele recebeu revelações divinas do anjo Gabriel, que foram o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Mahoma uniu as tribos árabes e estabeleceu uma comunidade muçulmana em Medina. Sua vida e os ensinamentos do Alcorão são seguidos pelos muçulmanos que adoram Alá como o único Deus e seguem os 5 pilares do Islã. O Islã é uma religião monoteísta com mais de 1 bilhão de seguidores em todo o mundo.